Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de biotecnologia, uma aula de biologia. Meu nome é Marcos Torres, né? E sou professor do Colégio Estadual de Aplicação de Teixeira. Essa é a nossa quarta aula de biotecnologia, né? A nossa quarta aula de biotecnologia. Nós já vimos aí, durante as aulas, 3 pontos importantes de biotecnologia. Vimos inicialmente os transgênicos, depois vimos outro ponto, que é a fingerprint de DNA, né? Depois vimos a terapia gênica e hoje, que será o último ponto, veremos clonagem, tá? Lembrando que a biotecnologia, ela consiste em uma série de técnicas de manipulação da vida que visam resolver problemas e desenvolver novos produtos que atendam demandas humanas em diversas áreas, desde a medicina até o agronegócio. Vocês já estão vendo aí a nossa aula, né, que vai falar exatamente de biotecnologia. Lembrando que a biotecnologia, ela utiliza as técnicas de manipulação da vida para resolver, para produzir, né, alguma substância, algum produto, alguma demanda, resolver algum problema, usando exatamente a vida, ok? Então, essas demandas da biotecnologia estão ligadas a aspectos industriais, médicos, à produção de alimentos, ao meio ambiente. Então, na aula de hoje de clonagem, então vocês já conhecem o termo clonagem, vocês já viram o termo clone. No momento em que vocês deram reprodução, e lá vocês viram a reprodução assexuada. A reprodução assexuada nada mais é que a produção de indivíduos exatamente idênticos, né? Semelhantes. Então, esses indivíduos semelhantes, eles são cópias genéticas dele mesmo. Então, o clone é uma cópia genética de um organismo. Quando uma bactéria, por exemplo, ela realiza uma reprodução assexuada por bipartição, as bactérias originadas são exatamente idênticas geneticamente. Então, são clones naturais. Então, essa definição ela pode se estender a nível celular. Por exemplo, quando você tem células somáticas, lembrando que células somáticas são células do corpo, não são células germinativas que dão origem aos gametas, elas são geneticamente iguais, portanto, também são consideradas clones, apesar de ter fisiologias e morfologias diferentes. Em 1894, um cientista alemão, ele realizou a primeira clonagem artificial quando ele sacudiu o embrião de 2 células de ouriço do mar em um recipiente com água do mar. As células se separaram inicialmente e cada uma delas gerou um ouriço. O que iria gerar um só, geraram 2. Então geraram indivíduos geneticamente idênticos. Em 1902, né, Hans Sperman, ele retirou uma única célula de um embrião de salamandra composto por 16 células e a partir daí ele separou esses 2 grupos. Agora só tinha uma célula e um grupo com 16 células. Tanto a célula com o embrião originou a salamandra, quanto a célula que ele retirou também originou a salamandra. Eu vou mostrar para vocês aqui uma animação para evidenciar isso, ok? Então aí mostrando, né? A mórula, que é a célula que tinha, são 16 células, ele retirou uma, da célula que ele retirou, uma somente gerou uma nova mórula que gerou uma nova salamandra. E a outra, e o outro grupamento de células, a outra mórula, gerou exatamente a nova salamandra. Então você tem aí a formação de 2 grupos de salamandras. Só repetindo mais uma vez para que vocês percebam. Então vocês estão vendo aí o embrião, né? O embrião que foi formado a partir da união dos gametas. Só que você tem aí a formação exatamente de 2 salamandras geneticamente idênticas e essas aí são obtidas através exatamente dessa técnica que foi sugerida por Hans Sperman, tá? Em 1902. É bem primitivo ainda, mas já é um início. E aí, em novembro de 1951, Robert Briggs e Thomas King, eles fizeram um outro experimento, né, trabalhando com Hans. Eles implantaram o núcleo diploide, né, o núcleo 2N, do embrião de uma rã no óvulo de outra rã. Só que esse óvulo da outra rã, o núcleo tinha sido removido. Então, um novo embrião surgiu mais tarde. Foi a primeira clonagem da história utilizando a transferência nuclear. Vocês estão vendo aqui que aqui agora você tem uma outra tecnologia. Então, se retira o núcleo de um óvulo e se implanta o núcleo de um outro óvulo de um outro ovelho. E a partir daí você tem a formação de um novo indivíduo. Então aí você tem
a chamada técnica de transferência nuclear. Em 1996, entraram para a história Kate Campbell e Ian. Eles conseguiram pela primeira vez clonar um animal adulto pela técnica de transferência nuclear. Aqui vocês estão vendo no exemplo de cima a transferência de um embrião de uma rã. E aqui você já tem a transferência de um animal adulto, de um mamífero. Então você tem aí a primeira clonagem de um animal adulto pela técnica de transferência nuclear. Então isso aconteceu em 5 de julho de 1996, recentemente, se não me engano, tem 25 anos. E isso, como faz o aniversário de 25 anos, isso pode ser um ponto cobrado numa dessas provas de Enem ou de vestibular, das diversas faculdades. Então você tem uma ovelha clonada a partir de um núcleo da célula somática. Então você tem aqui do lado esquerdo a ovelha 1, do lado direito a ovelha 2. Né? São de raças diferentes. São da mesma espécie, mas de raças diferentes. A raça seria a subespécie. Então como é que ele fez? O que está dizendo aqui enunciado? Ele retirou o núcleo da ovelha 1 e implantou aí na ovelha, no óvulo da ovelha 2 sem núcleo. Lembre-se que a célula ela tem membrana, o citoplasma onde estão as estruturas celulares, que a gente chama de organelas, né? E o núcleo. O núcleo onde está lá é a sede do material genético. Então vamos ver aqui como é que aconteceu esse processo de clonagem pela técnica, né, de transferência nuclear proposta por Ian e Kate Campbell. Então o núcleo, né, retirada de uma célula da glândula mamária, retirada do óvulo. Vocês vão ver agora que ele vai retirar do óvulo o núcleo, vai haver a união aí através de uma eletroporação, né, uma corrente elétrica. Esse estímulo elétrico vai unir e vai fazer com que esse óvulo agora fecundado, ele desenvolva o embrião, e esse embrião aí vai ser colocado numa ovelha, na ovelha 3, que a ovelha 3 será exatamente como se fosse a barriga de aluguel. É muito importante que vocês percebam que o DNA nuclear é da ovelha 1. Por que da ovelha 1? Porque vai ceder o núcleo. E o DNA mitocondrial é da ovelha 2. Por que, professor? Porque quem vai doar o citoplasma e a membrana plasmática é a ovelha 2. Então você tem aqui material genético das duas, mas a sede que vai fomentar e vai formar todo o indivíduo é da Dolly, é da ovelha 1, ok? Então material nuclear da ovelha 1 e material mitocondrial da ovelha 2. Então a clonagem reprodutiva consiste em retirar células somáticas nucleadas diploides. Você já sabe que célula diploide é aquela célula que tem o número total dos cromossomos, né, do indivíduo, e vai fundir com o óvulo previamente anucleado, sem núcleo, como foi feito agora com as ovelhas para dar origem à Dolly. Esse processo produz o embrião que deverá ser implantado numa barriga de aluguel, cujo útero será utilizado somente para o desenvolvimento do clone geneticamente idêntico ao indivíduo doador das células somáticas. É a mesma técnica utilizada com a Dolly, tá? A clonagem reprodutiva de humanos, ela é proibida, tá? Proibida, então tem uma questão ética e uma preocupação muito grande na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. Inclusive com uma grande pressão religiosa, né, de várias vertentes religiosas, e precisa ser realmente analisada com muito cuidado. Tá? Então aqui mostrando como seria o clone desses indivíduos, mas já existe experimentos nesse sentido em alguns países que permitem essa demanda. O doador ele vai pegar lá a célula somática, o óvulo vai ser anucleado, né, vai ser retirado do núcleo, vai formar aí, por fusão, uma célula ovo que vai ser implantada numa barriga de aluguel, e esse indivíduo irá ser gerado com as características genotípicas, né, os genes exatamente igual ao do doador, né? Então, professor, ele vai ser exatamente, aparentemente igual. Então, o doador ele vai ter a mesma carga genética do clone, quer dizer, o clone vai ter a mesma carga genética do doador, mas fenotipicamente, quer dizer, a característica que vai se manifestar é exatamente igual, não tecnicamente, porque a característica para que ela se manifeste, ela precisa não somente das informações genéticas, mas também uma relação com os aspectos ambientais, da maneira com que o ambiente vai influenciar
nesse genótipo. Ele vai se manifestar, mas você vai ter algumas intempéries, não vai ser exatamente a mesma temperatura, não vai ser o mesmo momento histórico. Então você tem vários pontos que devem ser levados em conta. A clonagem terapêutica é um outro ponto também interessante. Então vai tratar aí de um procedimento de clonagem que desperta mais o interesse para a medicina. Então, inclusive, isso tem sido utilizado em vários experimentos com várias áreas da medicina. Então, basicamente, consiste na retirada de células somáticas nucleadas, né, diploides, de um paciente, fundindo com um óvulo previamente enucleado. Quando eu falo enucleado, vai ser retirado o núcleo, né, vai ser retirado o núcleo. Esse embrião que vai ser obtido, em vez de ser implantado no útero, ele vai ser cultivado e mantido no laboratório para exploração. Então vai como se fosse vai ser colocado em uma placa. Ele vai permitir que essas células elas se multipliquem. E aí você tem o uso terapêutico de células-tronco. Olha que coisa nova aí, ó. Uso terapêutico de células-tronco. Então as células-tronco são células muito especiais. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento. Após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma pequena porção de células-tronco que são responsáveis pela renovação constante desses órgãos, mas não são todos, tá? Lembre-se que a célula-tronco são células que ainda não se diferenciaram. O que seria isso, professor? Elas não se especializaram. Elas ainda não tiveram a sua função delimitada, por exemplo, diferenciada ou especializada, como seja. Então, a célula-tronco, ela tem função de acordo com o tecido que vai ter a função de acordo com o tecido que ela vai formar, né? Então você tem aí células nervosas, são células que não se dividem depois de um determinado momento da vida do organismo. Você tem células musculares, entre outras células que não vão se multiplicar. Então existe aí a possibilidade de fazer uma terapia, né, utilizando essa tecnologia de células-tronco, por exemplo. Então elas têm a capacidade de originar outros tecidos do corpo, como o miocárdio, que é o tecido muscular cardíaco, tecido nervoso e etc. Então vocês têm aí, ó, você tem o paciente, né? Você forma aí um embrião, né? A partir da célula nucleada com o óvulo, vai ser cultivado essas células, né? Essas células sendo cultivadas, elas vão possibilitar a origem, né, de outros tecidos. Então, as células-troncos utilizadas na reposição de tecidos do corpo para fins terapêuticos, tá? Isso já é feito, gente, para o coração, para o cérebro, tecido epitelial, né? Então, para a formação de pele. Então, isso aí está muito, muito avançado nos dias de hoje, né? Atualmente, você tem aí uma tecnologia já sendo empregada, mas ainda estão sendo feitos muitos estudos. Ok? E aí eu queria saber de vocês, né? Aqui uma perguntinha só para a gente finalizar. Então, uma maneira de se obter um clone de ovelha é transferir o núcleo de uma célula somática, de uma ovelha adulta, A, para o óvulo de uma outra ovelha B, do qual foi previamente eliminado o núcleo. O embrião resultante é implantado no útero de uma terceira ovelha C, onde origina um novo indivíduo. Acerca do material genético desse novo indivíduo, pode-se afirmar que, letra A, o DNA nuclear e o DNA mitocondrial são iguais ao da ovelha A. Letra B, o DNA nuclear e o DNA mitocondrial são iguais ao da ovelha B. Letra C, o DNA nuclear e o DNA mitocondrial são iguais ao da ovelha C. Letra D, o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha B. E letra E, o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA mitocondrial é igual ao da ovelha C. Essa questão foi uma questão da FUVESP. O que é que vocês responderiam? Que letra? Eu acho que letra D. Letra Não B? sei, D. B de bola? D de dado. D de dado. O DNA nuclear é igual ao da ovelha A e o DNA mitocondrial é da ovelha C. Muito bem. Isso aí, exatamente isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Gostei. Isso significa que a aula funcionou, né? Que vocês acertaram a questão, isso significa que a aula funcionou.
Então, gente, finalizamos aqui a aula de biotecnologia, são 4 aulas, lembrando que a gente utiliza aí o site Planeta Bio por conta de ser um site que vai dar acesso fácil a todos os alunos, independente de ter livros ou não, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, né, para a nossa aula, né? E sugerir que vocês enviem essa aula aqui para colegas de vocês, para que eles tenham acesso também, né? E agradecer mais uma vez, né, ao Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira por mais essa oportunidade, e deixando aqui meu abraço. Até a próxima aula. Valeu, galera. Valeu.